Corinthians venceu o Vasco de 3-0. Foram os gols válidos pela arbitragem. Aqui é futebol, Douglas comenta. Corinthians sim fez 3 gols efetivos, que a arbitragem autorizou, validou. Mas o Corinthians fez 5 gols nesse jogo. Foi um grande jogo do Corinthians. Vencemos, convencemos. A arbitragem anulou 2 gols do Corinthians. Não acredito que deveria ter sido validado esses gols. Um dos gols até tem um questionamento e tal, mas o outro gol é uma piada. A arbitragem sempre comete esses erros. São erros a favor ou contra, não importa, e está errando sempre. Não tem critério nenhum sobre isso a favor de time nenhum. Eles são ruins mesmo, são fracos, não estão se dedicando, o VAR atrapalha o jogo não corre, os técnicos, os juízes não sabem o que faz, o VAR manda mais, manda menos, às vezes eles batem o pé e falam que é e não é, às vezes o VAR entra e atrapalha o jogo, é uma bagunça só. Mas é isso que vamos enfrentar esse ano. Temos que, além de vencer os torneios, além de vencer os jogos, ainda temos que lidar com tudo isso. Faz parte do futebol, sempre houve isso, agora de forma um pouco mais bagunçada, um pouco mais desorganizada, mas ainda faz parte do futebol. Vamos continuar vendo essas coisas, vendo esses pequenos detalhes aí, essas bagunças que acontecem na arbitragem, e vamos comentar todo o jogo, mas não vamos entrar a fundo sobre isso. O Corinthians jogou muito bem, veio de uma derrota no meio de semana, que era sul-americana, mas no brasileiro já pontuamos, não perdemos. Pontuamos no jogo passado, que foi 1-0 contra o Bahia, na verdade 1-1 contra o Bahia, um empate, e hoje vencemos de 3-0, fora o baile. O Corinthians jogou muito bem contra o Bahia, contra o Vasco, e o Vasco veio com o time reserva assim, não com todo o time reserva, mas vieram assim de uma viagem, vieram desgastados de um confronto, não venceram, empataram até, jogaram muito bem. Eu assisti o jogo, acompanhei esse jogo do Vasco, e eles não conseguiram a vitória por um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais ali de maturidade do Vasco. Eles não venceram no meio de semana, mas vieram com um time desfalcado para esse jogo contra o Corinthians. E o Corinthians tem nada a ver com isso. O Corinthians tem que jogar, tem que fazer seu resultado, tem que ir para cima, e foi o que o Corinthians fez. E foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians atuou de forma coesa, de forma cautelar contra o Vasco, e conseguiu sair com um grande resultado. O Ramon mexeu algumas peças ali, fez alguns ajustes. Estamos sem Garro, estamos sem Hugo, o goleiro, mais algumas outras peças ali na defesa também teve que ser ajustadas, mas nada que atrapalhasse o Corinthians. O Corinthians jogou de igual para igual com o Vasco, jogou realmente brilhantemente, conseguiu liquidar todas as jogadas do Vasco ali. E o Corinthians não conseguiu fazer um jogo mais elástico, porque realmente teve esse confronto aí com a arbitragem, essa desorganização aí arbitrária. Mas o Corinthians está focado, o Ramon realmente tem esse time na mão, independente de alguns resultados não ser favoráveis para a gente, mas ainda assim podemos confiar muito no trabalho do Ramon. O Ramon está trabalhando muito bem, ele e o Ramonzinho, eles têm muita habilidade em conter o time, em solucionar problemas para o time, em encontrar peças ali que organizam o meio. E como corintiano, estamos muito contentes com esse resultado. O Corinthians sim conseguiu esse grande feito, vencer dentro de casa. Vamos ter grandes confrontos daqui para frente, vamos ter meio de semana sul-americano, e aí vamos poder realmente dosar melhor nossas participações em alguns outros campeonatos. Se vamos focar só no brasileiro, vamos poder estar mais amplos nos torneios também. Mas o Corinthians está aí, está lutando, está crescendo, está evoluindo na competição. Memphis Depay deita,
dispensa comentário, joga demais, era para ter feito ali sim mais uns 2 gols ali na conta dele. Um que validou foi o zagueiro que fez o gol contra, não computou para o Memphis, e o outro gol foi desmarcado, erroneamente eles anularam o gol. Mas o Memphis, ele tá jogando demais, ele não precisa de ter essa bagagem de artilheiro, ele já é um rastro, já é um monstro. O Yuri Alberto conseguiu jogar muito bem ontem, ele e o Memphis estão atuando ali na frente, eles estão conseguindo entender um ao outro, entender, só no olhar ele sabe que o Yuri precisa, tanto que o gol do Memphis foi o Yuri que deu passe, o gol do Yuri foi o Memphis que deu passe. Eles jogam ali de forma cordial, de forma certeira, e o Corinthians está sendo beneficiado com isso. É muito bom. O goleiro hoje, ele realmente jogou legal, jogou concentrado, não atrapalhou o resultado em nenhum momento, fez algumas grandes defesas, não é aquela defesa monstruosa, porque também o Vasco também não teve aquele volume de jogo tão grande assim, mas o goleiro, ele entendeu o Corinthians, eu acredito que ele está ali vivendo acompanhando ali o crescimento, a evolução do mundo. Ele entendeu muita coisa, ele assimilou muita coisa. No primeiro jogo eu acho que uma pessoa chega às vezes um pouco de medo, de receio, né? Então ontem ele jogou um pouco mais centrado, jogou um pouco mais ligado, e foi isso. O Corinthians tá atuando, tá jogando, já vencemos esse ano, já vencemos o Paulista, e até sobre isso que eu quero falar. Você que acompanhou o Paulista, que vibrou, curte aí o canal, se inscreve, estamos chegando aí, comentando, estamos nos ajustando, nos adaptando para poder entregar o melhor para vocês. E o Corinthians fez um documentário, um belo documentário. Eu consegui ver o documentário, gostei muito, me emocionei, gostei, vibrei, e foi totalmente isso. Nós curtimos muito esse título, vibramos muito esse título, cada segundo, cada momento. Tem ali momentos dos jogadores ali, eles antes de saber que ia vencer, mas eles já estavam bem focados, ligados, e assim como nós também estávamos torcendo, vibrando, e é muito legal, foi coisa de louco mesmo. O nome é esse, loucura demais, loucura total. O Corinthians engrandeceu o Paulista, engrandeceu esse momento, esse título, e vem há muitos anos todo mundo desvalorizando esse torneio, desvalorizando esse título, mas o Corinthians, quando vence, se torna grandioso, se torna maravilhoso, e não importa o que outros dizem, para nós esse título é um título que vai ficar na nossa memória, vai ficar na nossa história por muitos anos, e queremos mais, lógico, queremos mais títulos. E você vai lá no Corinthians TV, acompanha, curte mesmo, se inscreve no canal deles, eles são muito grandiosos no que eles estão fazendo. O Corinthians está muito focado esse ano, e todos nós unidos aqui que gostamos do Corinthians, que torcemos pelo Corinthians, podemos estar ajudando a divulgar essa massa, a divulgar essa força que somos. E galera, muito obrigado por tudo. Curte o nosso canal, tem aí alguns shorts aí que estão bombados, temos aí algumas novidades aí. Essa semana é uma semana corrida, é uma semana que realmente tem grandes jogos, grandes decisões, e vamos estar ligados aqui sempre. Beleza? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Valeu, abraço.